Atenção às seguintes instruções. Está começando o Jogo dos 8. Caros participantes, essa é mais uma edição do Jogo dos 8. Um participante já foi eliminado e restaram apenas preguiça, ira, desobediência, idolatria, inveja, orgulho e mentira. Venho para lembrá-los das 3 regras: abrir mão da sua natureza pecaminosa, não apertar o botão ao centro e não comer nenhuma das comidas à mesa. Bom jogo aos participantes restantes. Gente, imagina se ao longo do jogo tivermos que unir nossas forças. Vocês lidariam bem com isso? Ira? A ideia de ter que trabalhar com os outros e conter minha raiva é frustrante. Porém, eu daria o meu melhor. E você, Orgulho? Olhar juntos, hein? Provavelmente eu precisaria da cooperação de todos vocês, inclusive de você, viu, Preguiça? Não é que as minhas ideias sejam sempre as melhores, mas vocês precisam admitir que elas são sempre muito boas. Mano, o Orgulho se acha demais, continua orgulhoso. Mas, preocupa não que já essa máscara dele cai. Mas e você, Preguiça? Pra falar a verdade, eu prefiro evitar qualquer coisa que me tire da zona de conforto. Mas se todo mundo tiver que fazer, vamos aí, né? Se a Preguiça continuar agindo assim, ela logo será eliminada. Mas eu não acho ruim, não. Afinal, antes ela do que eu. Se a gente começar a pensar na questão sobre afinidade, a quem vocês se uniriam aqui dentro do jogo? Bom, eu me uniria ao Orgulho. Você entende bem o valor de ser admirado e reconhecido pelos outros. E nós dois entendemos muito bem como isso é importante, não é mesmo? Eu também me uniria a você, Orgulho. Você parece estar sempre a um passo à frente. Acredito que faríamos uma boa dupla. Olha só que menina recalcada. O que a inveja não faz pra viver à sombra dos outros? Te contar, viu? Eu me uniria à desobediência. Apesar de você não bater muito bem da cabeça, até que você consegue memorizar bem as regras. Meu parceiro, eu também me uniria a você. Eu só não entendi a do botão ainda, mas é só a gente seguir as regras que nenhum de nós sai. Gente, a Preguiça, você está desclassificado por infringir a segunda regra. Por ter apertado o botão, você se despede do jogo. Preguiça? Por quê? Não é óbvio? Até quando vocês vão ficar jogando esse jogo de falsidade? Eu tô de saco cheio de lidar com vocês. Que preguiça de ter que ir pro céu. Foi tudo muito rápido. Menos um. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de convidá-los a fechar os seus olhos. Deus, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos pertence a Ti. Pai, nesta noite eu reconheço, Pai, que nada somos sem o Senhor. Em nome de Jesus, me diminua para que o Senhor cresça. Usa-me como instrumento, um canal de bênção nesta noite, Deus. E que cada mente, cada coração, Pai, dos teus filhos que aqui estão, eles estejam cativos a Ti. Pai, que qualquer distração, qualquer confusão, Senhor, no interior caia por terra. E que nós, Pai, estejamos com o nosso coração, Deus, como uma terra fértil e a Sua palavra ao cair, Deus, ali ela possa dar frutos. Deus, nós queremos em todo tempo, Deus, agradar o Teu coração. Nós queremos viver a Tua vontade. Nós queremos, Senhor Jesus, nos aproximar mais de Ti. Nós queremos chegar o mais alto que um ser humano pode chegar, que são aos Teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, que toda confusão, toda distração, Deus, tudo aquilo que venha tirar o foco da Tua igreja, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nesta noite, Senhor, nós nos rendemos a Ti e nós clamamos, Pai, transforma-nos, nos enche com o Teu Espírito Santo, que nós saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua presença.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa é a minha oração. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na segunda palavra dessa nova série, Os 8, que é um reality, né? O qual existe 8 personagens representando os 8 pecados que mais aflige o ser humano, que mais aflige os cristãos. E nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a preguiça. Sábado passado, o Leco comentou um pouquinho sobre imoralidade sexual. Que palavra, né? Eu sou suspeita, não é porque ele é o meu gordinho, mas eu acho que ele prega demais. Ele é um ótimo instrumento nas mãos de Deus. Mas vamos lá. Nessa noite eu vou falar um pouquinho sobre a preguiça. E eu vou aqui iniciar com 3 significados, né, da preguiça. E o primeiro significado da preguiça é a aversão ao trabalho. Esse aspecto está ligado diretamente e relacionado à ideia de ócio, que significa falta de ocupação, onde o indivíduo opta por evitar responsabilidades e tarefas que exigem esforço físico ou mental. Entre parênteses, vadiagem. É o primeiro significado da palavra preguiça. E eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 9. Eu estou usando a NVI também, tá? E a minha versão diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então, o primeiro significado que nós demos à palavra preguiça é exatamente isso, aversão ao trabalho. Hashtag vadiagem, né? Pessoas que optam em evitar responsabilidades. Segundo significado da palavra preguiça, estado de prostração, moleza, causa orgânica ou psíquica, má alimentação. Então, devido ao seu estilo de vida, a sua má alimentação pode levar também a você ser uma pessoa preguiçosa. Então, depende muito do que você come. Tem alimentos que vão te deixar muito mais pesado, né? Pessoas que têm a tendência de comer muito rápido, assim como eu, logo após o meio-dia dá aquela bad, né? Você fica mole, lesado, né? Normalmente é porque o seu estômago, então, está digerindo, utilizando as suas energias para isso. Mas dá aquela, né? Ai, aquela preguiça. Mas vamos lá. Terceiro significado da palavra preguiça: falta de pressa ou de empenho, morosidade, lentidão, falta de urgência. E eu quero ler com vocês Eclesiastes 10, 18. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Então, esse terceiro significado da preguiça é a pessoa que ela não tem urgência. É uma pessoa que vive na lentidão. É o terceiro significado da preguiça. E nessa noite, eu quero que você, né, o que eu vou estar ministrando, que você possa refletir e anotar, se você estiver anotando. Será que eu sou uma pessoa preguiçosa? Como saber se eu sou uma pessoa preguiçosa? E eu vou nessa noite citar 4 pontos ou 4 preguiçosos e quais são as suas características. Então, primeiro, eu quero ler com vocês Provérbios 26, 13. Nós vamos rodar muito esse livro aqui da sabedoria, por sinal, traz muito da preguiça. Provérbios 26, 13. Olha para o seu irmão do lado e fala aí, será que eu sou um preguiçoso? Em nome de Jesus está repreendido, mas se for que nessa noite o preguiçoso fica aqui, amém? Então lá, o primeiro preguiçoso, Provérbios 26, 13 diz:
O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Esse é o preguiçoso que vive cercado por problemas. Ele nunca procura soluções. Conhece alguém assim? O preguiçoso que ele vive cercado por problemas. Conhece aquela pessoa que quando ela está em crise, o que ela não encontra é uma solução. Ela encontra mais uma crise para ela entrar. Mais um problema para ela se amarrar. Esse é o preguiçoso. E quando nós começamos a olhar que o problema, na verdade, é a solução. Como assim, Ana? O problema é a solução na nossa vida. Golias foi um problema na vida de Davi, mas que ele enfrentou e levou ele a se tornar rei. O problema é a solução. E aí, você é o preguiçoso que está cercado de problemas? Ou você é aquela pessoa que entende que o problema é a solução e que Deus vai permitir que problemas entrem na sua vida para te levar a outro nível? Nós temos uma missão. Deus nos chamou, Deus nos comissionou para trabalhar. A nossa missão é trabalhar. Então, por isso, a preguiça não faz parte do vocabulário de Deus. Por isso que a preguiça ela não pertence a um filho de Deus. Por isso que os problemas não vão rodear a vida de um cristão, porque ele vai estar o quê? Com a solução ali. Qual é a solução? É colocar Deus acima de todas as coisas. Porque as demais o Senhor vai acrescentar. Então nós temos o primeiro, né? A primeira característica de um preguiçoso é que ele vive cercado de problemas. E nós vemos aqui que, né, o versículo 13 que diz, o preguiçoso ele fica em casa, porque ele diz, se eu sair, o leão me pega. Se eu sair, tem um problema já ali me esperando. Se eu sair, está rodeado de problemas. Se eu sair, as pessoas vão me apontar porque ou eu estou devendo, ou porque eu estou devendo. Como nós temos nos comportado como cristão? Vivendo essa característica de um preguiçoso, cercado de problemas. Sabe aquela pessoa que você não pode perguntar para ela se ela está bem? Que ela nunca está bem. Ela nunca está bem. Você nunca ouve algo bom saindo da boca dessa pessoa, porque ela só sabe reclamar, porque ela é cercada de problema. Se ela não tiver um problema, como que ela vai viver? Conhece a palavra ganho secundário? Se a pessoa largar aquele problema, como que ela vai conseguir chamar a atenção de alguém, né? Eu até compartilhei no Instagram e eu recebi muitas mensagens assim que eu pensei, poxa vida, a pessoa entendeu errado, né? Que daí ela começou a falar, eu tenho esse problema, essa doença na minha vida, mas eu não tenho nenhum ganho com ela. Mas normalmente pessoas preguiçosas têm a característica de ter um problema, porque se esse problema for resolvido, como que ela vai ser a vítima da situação? Primeira característica de um preguiçoso. E agora, eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Um texto bem conhecido. Por sinal, eu deveria ter lido ele antes dessa característica, né? Mas bora lá. Essa versão NVI, ela vai falar sobre dinheiro, que é o significado do talento. Então, talvez quem tenha a Almeida ou a tradução de hoje, ela vai estar talentos, tá, galera? Vamos lá. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade. Eles deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas, ou 5 talentos, moedas de ouro. O segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então ele foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outros 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Agora vamos lá para o 26.
Isso depois que o senhor dele voltou, né? Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei, que junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse eu receberia em juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. E joguem fora, na escuridão, um empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então, eu estava comentando antes, Deus nos chamou para trabalhar. Nós temos uma missão de trabalhar aqui na Terra, porque para onde nós vamos, a eternidade com o nosso Pai, nós não vamos precisar fazer nada. Então, o nosso tempo de trabalho é aqui na Terra. E, além de tudo, a gente vê nesse texto sobre as parábolas que é necessário trabalhar, né? Trabalhar, produzir, e no final haverá a prestação de conta. Então, o seu senhor entregou para cada um uma quantidade, 5, 2 e 1 talento. O 5 multiplicou, 2 multiplicou e 1 simplesmente enterrou o seu talento. E quando seu senhor voltou, ele começou a falar: eu sei que o senhor é duro e isso, que planta onde não colhe, babá, babá, babá. Começou a se justificar. E aí o seu senhor foi o quê? Prestar conta com ele. Então a nossa vida ela é feita de produção, de trabalho, produção e prestação de conta. Vai chegar um dia em que o nosso Senhor vai vir prestar conta conosco. Vai chegar o dia em que o nosso Senhor ele vai vir e falar assim: o que você fez com os talentos que eu te entreguei? Você multiplicou ou você enterrou os seus talentos? Então, quando nós entendemos sobre a questão do preguiçoso, esse que tinha 1 talento, por que ele não tentou atrás e negociar? Por que ele não tentou fazer algo? Ele simplesmente enterrou o talento dele. Normalmente a gente vê muito isso dentro da igreja, né? Ai, eu não tenho talentos. Ai, eu não sei o quê. Como eu queria poder cantar igual fulano. Como eu poderia tocar igual ciclano. Como eu gostaria de pregar igual X, Y. Ai, como eu gostaria de ser igual. E aí a pessoa olha tanto para o outro, esquece de olhar aquilo que Deus deu para ela. Aí toda vez que você olha para o que o outro faz, o que o outro tem, porque o outro isso, sabe o que você está fazendo? Enterrando seu talento. Enterrando aquilo que Deus te deu. Uma coisa é você desejar, você sonhar, né? Eu já falei várias vezes aqui que eu gostaria de cantar belamente, né? Que tadinho dos irmãos que ficam do meu lado quando tem um louvor, porque eu canto muito bem aos olhos de Deus. Mas eu não tenho. Então, uma coisa é você admirar, mas outra coisa é você só ficar olhando o que o outro tem, e você não olhar para aquilo que você tem. Aquilo que Deus confiou a você. E aí você enterra. É muito mais fácil, né? A Vanessa estava esses dias falando com ela comentou que agora as unhas dela estão mais curtas porque ela está aprendendo a tocar teclado. Violão. Ela está aprendendo a tocar violão. Tem muita gente que vai olhar depois ela tocando violão e fala assim: nossa, olha a Vanessa tocando violão, como eu queria tocar. Mas querer não é poder, né? Não sei se você já ouviu essa frase, mas querer não é poder. Se você quer, você tem que ir atrás, fazer algo para conseguir isso. Não vai adiantar só olhar para o outro. E aqui nós vemos que esse que enterrou o talento dele, ele simplesmente não quis. Preguiçoso. Que só quer, mas não faz nada para conseguir. E aí que nós vamos, né, para aquele primeiro tópico que eu acabei pulando. Mas eu quero aproveitar aqui, já que a questão que a gente está falando de prestação de contas, quando o nosso Senhor voltar, nós somos os trabalhadores dele. E ele vai nos pedir: o que você fez com o talento que eu te entreguei? E aí talvez vai ter alguns abençoadinhos que vão falar: mas eu não sei qual que é o talento que o Senhor me entregou. Mas se tu parasse de olhar para o talento dos outros e olhasse para o teu, talvez você ia saber qual é o teu talento, né? E aí tem uma frase do Samuel Johnson que diz o seguinte: as maiores dificuldades são filhas da preguiça. Provérbios 21, 25. Diz assim: o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. O preguiçoso vive desejando.
O preguiçoso vive naquela ambição, mas nunca faz nada para trabalhar. Nunca faz nada para alcançar aquilo. Por isso que querer não é poder. Porque muitos desejam, muitos querem, mas não alcançam, porque não trabalham. E Provérbios, né? O livro da sabedoria nos diz, o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Desejar por si só, você não vai conseguir nada. Você precisa ir atrás, precisa ralar, precisa conseguir. Ok? Então, primeira característica de um preguiçoso é viver cercado por problemas. Segunda característica de um preguiçoso. Conhece uma pessoa que dá desculpa para tudo? Segunda característica de um preguiçoso, dá desculpa para tudo. O preguiçoso não faz, mas ele sempre dá desculpa. Sempre fica se justificando porque não fez. É aquele que não faz, mas fica com pose de quem quer trabalhar. Eu já falei uma vez aqui, que teve algum tempo atrás, muito tempo atrás, que quando era culto de ceia, eu saía daqui estufada de tanto que os irmãos vinham compartilhar comigo a ceia. E aí um dia eu peguei e falei, na boa, falei para os meus discípulos, eu vou saber que você tem aliança comigo quando você viver aquilo que Deus tem na tua vida. Não precisa vir aqui compartilhar comigo a ceia e falar, eu tenho uma aliança com você, minha líder. Sabe como eu vou saber que você tem uma aliança comigo? Se você trabalhar. Aí eu vou saber que você tem uma aliança comigo. Quando você viver aquilo que Deus chamou você para fazer. Não vai adiantar você ter pose, mas não trabalhar. O preguiçoso, ele tem muitas desculpas. O preguiçoso, ele dá desculpa e se justifica por tudo que ele não faz. Não, os meus discípulos lá atrás se acusando já, se levantando lá. Eu amo vocês, não, mas é... Eu sei que vocês cearam comigo domingo agora, né? Mas a indireta não é para vocês, fica tranquila. É uma situação que já aconteceu. Mas é exatamente isso. O preguiçoso, ele dá várias desculpas. E normalmente ele não admite que ele não quer fazer. Ele não admite que ele não quer fazer. Ele vai justificar qualquer coisa, mas menos falar, eu não quero fazer. Esses dias até conversando com meu esposo, eu tinha pedido para ele fazer alguma coisa e ele começou, porque não sei o que lá, porque não sei lá, porque eu falei, fala logo que você não quer. Fala logo que você não fez o que você não quis. Então, às vezes a gente acaba justificando tantas coisas e a gente não consegue falar, eu não quero. Sabe quando alguém te faz um convite e você não quer ir, aí você começa a arrumar desculpa? Quem tem filho normalmente joga pro filho, né? Ou não foi meu caso hoje, tá? As meninas que tinham discipulado individual hoje à tarde comigo. Mas normalmente dá desculpa, né? Dos filhos. Não, porque o meu filho, olha, não dá certo, né? Hoje meu filho não tá muito legal. Não, meu filho tá dormindo, tá lá, a criança derrubando a casa, né? Brincadeira à parte, mas normalmente a pessoa, quando ela não quer fazer, ao invés de falar eu não quero, ela se justifica. Esse é a segunda característica de um preguiçoso, e nós vemos em Provérbios 26, que nós estávamos lendo antes. Que o preguiçoso, ele vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Misericórdia. Quem tem preguiça de comer, gente? Meu Deus. Vamos lá. O preguiçoso acha ele sozinho, sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. O preguiçoso acha que ele sabe de tudo. Então, quando a gente fala a questão de dar desculpas, será que eu tenho dado muitas desculpas? Será que eu tenho usado vários outros argumentos ao invés de falar qual é a realidade? Sabe, tem pessoas que falam assim, eu não tenho ministério de evangelista. Beleza, mas todos nós precisamos evangelizar. Eu não tenho ministério pastoral. Tudo bem, mas todo mundo precisa trabalhar para cuidar do próximo. Tem muita gente que fala isso, né? Eu não sou pastor, então não preciso cuidar das ovelhas. Eu não sou profeta. Eu não sou mestre, não preciso ensinar a galera. Eu não sou evangelista. Tá, mas a nossa missão é falar do evangelho. Então todos nós precisamos evangelizar, mesmo que você não faz parte do ministério evangelista. Tem muitas pessoas que dão desculpa.
Ai, eu não falo por causa disso. Ai, eu não faço por causa daquilo. Fala que tu é preguiçoso logo. Fala que ao invés de você viver aquilo que Deus tem, você quer ficar parado. Simplesmente, que nem eu falo, esquentando o banco da igreja. Afinal de contas, precisa ou não precisa? O banco precisa estar bem quentinho. Precisa ser amaciado. Tem muitas pessoas que estão dando desculpas em tantas limitações, ao invés de pegar e falar assim, olha, eu não quero. Ah, eu não cresço dentro da igreja porque a Gabi olhou torto para mim. A Gabi nem me cumprimentou. Ah, eu não cresço ministerialmente porque, cara, a Ana é muito chata. A Ana é muito séria. Até por sinal esses dias, por que você está rindo? Até esses dias eu estava olhando as fotos da mídia, quando tira foto de mim, eu preciso me concentrar quando a câmera pega para me dar um sorrisinho. Gente, eu fico muito séria assistindo a ministração que ele está pregando. E parece que eu estou braba. Mas eu não estou braba, gente. Mas, eu não cresço porque a Ana é assim. Eu não cresço porque fulano é assim. Eu não cresço porque a Ana ministrou e ela falou sobre crente de banco e eu realmente estou no banco. Normalmente, as pessoas que se incomodam com aquilo que é ministrado, sabem que elas precisam mudar alguma coisa, mas elas não assumem isso. E é muito mais fácil reclamar e justificar a sua falta de produção do que realmente produzir. Então, existem pessoas que saem do ministério e falam assim, porque lá eles só falam de liderança. Porque lá eles só falam de ser líder. Meu Deus, cabeçudo, né? Estava eu lá conversando sobre isso. Quantas pessoas já saíram e falaram, olha, a gente está saindo porque, vocês só falam de liderança e eu não quero ser líder de célula. Mas quem falou para você ser líder de célula, meu irmão? Quem falou para você ser líder de célula? Seja líder de você mesmo. Saiba liderar a tua língua. Saiba liderar suas emoções. Saiba liderar o seu comportamento. Eu tenho um discípulo meu que hoje ele não está mais à frente de célula. E ele viaja muito. Ele precisa liderar onde ele vai. Ele tem que aprender a se comunicar. Ele tem que ter uma comunicação assertiva. Ele precisa saber lidar com seus colegas de trabalho. Pessoas que não sabem liderar suas emoções, a hora que vem um confronto, espana. A hora que o seu colega aponta alguma coisa que precisa melhorar, grita, bate na mesa, quer sair. Então, não está à frente de uma célula, não está liderando um ministério, mas tem que ser líder de si mesmo. Deus nos deu essa missão, porque se você não souber liderar suas emoções, se você não souber liderar os seus pensamentos, o pensamento que vem depois do automático, né? Porque o pensamento automático a gente não consegue controlar, né? Mas o que vem depois você pode ressignificar, você pode decidir. Mas se tu não souber liderar a você mesmo, não, mas é que eu quero sair porque só falam de liderança. Então sai, cabeçudo. Sai daí quando você estiver lá fora, se tiver que enfrentar um patrão que vai bater de frente contigo, se não souber liderar suas emoções, aí você vai parar onde? No RH. Então, quando nós falamos sobre crescer, pare de ficar justificando porque você não quer crescer. Você quer preguiçoso? Quer ficar preguiçoso? Fique preguiçoso, mas vou ser bem sincero, o inferno é dos preguiçosos. O inferno é dos preguiçosos. Nós acabamos de ler a parábola dos talentos. Que quando o Senhor chegou, ele falou que, lança ele lá para o inferno. É o último versículo que nós lemos. O inferno é dos preguiçosos. Porque aquele que serve a Deus sabe que ele precisa trabalhar. O apóstolo Paulo, quando ele então, teve um encontro com o Senhor, ele entendeu o seu chamado, que não era perseguir, mas evangelizar. Ele falou, eu fui o último a ser chamado e eu preciso trabalhar mais do que todos. Nós precisamos trabalhar muito mais do que o nosso pastor, muito mais do que os bispos, nós precisamos trabalhar muito mais. Quem esteve no centro de obras, olhando aqueles bispos lá, os cabelinhos tudo branco, os caras que trouxeram o avivamento aí para o Brasil, os caras que abriram igreja onde não existia, os caras que foram lá e falaram assim, não adianta abrir igreja aqui não. Os bispos que iniciaram os cultos de jovens no Brasil, que são os nossos bispos, galera. Que honra fazer parte de um ministério assim. Mas eles enfrentaram no peito, eles não tiveram preguiça. Por isso que nós estamos aqui, nós somos resultado daqueles que não tiveram preguiça.
daqueles que não deram desculpas, daqueles que falaram, não importa a dificuldade, eu vou continuar. Finalizando esse segundo tópico aqui, não é falta de trabalho, é falta de vontade em trabalhar. Porque houve uma ordem do nosso Deus, e se nós não cumprimos, nós estamos desobedecendo. A nossa missão é trabalhar aqui na terra. A nossa missão é fazer aquilo que foi gritado aqui, né? Arena Jovem, qual é a sua missão? Atacar fogo no inferno? Não, tirar a gente do inferno e tacar fogo no cão. É isso aí, né? Eu normalmente esqueço todas as frases. Eu sei que a gente tem que tirar o povo do inferno, né? Como o pastor disse, né? Que inferno pegue fogo e que os bombeiros sejam de greve? De folga? Não estejam trabalhando? Não tenha água? Qualquer outra coisa? Mas, segundo tópico, o preguiçoso, a característica dele é dar desculpa para tudo. Terceiro, característica de um preguiçoso, sempre está insatisfeito. Sempre está insatisfeito. Quem participou do Congresso de Homens hoje? Oh. Eu falei Congresso de Homens. Não, eu vou de novo. Volta a fita. Quem participou do Congresso de Homens hoje? E os machos presentes? Ô, Natan, lá, muito obrigada. Você passou todo o script aí para o meu esposo, ele me passou. Que palavra, gente, quem esteve aqui hoje de manhã. Foi paulada nos homens. Paulada, hein? E uma frase que foi dita hoje de manhã, que por sinal eu já tinha anotado, era: quem critica muito faz pouco. Quem muito critica não faz nada, para ser bem sincero. Você já viu alguém falando assim? Nossa! O irmão tá aqui? Cadê o irmão? Deixa eu ver se ele tá aqui, porque ele me mandou esses dias no direct. Ele falou assim, tá blogueirinha. Não, mas quem começa a divulgar na internet, aí vem a pessoa e começa a falar assim, olha só, ela falou errado. Olha só, ela tá vesga ali. Não, esses dias... eu acho que eu tinha... Mãe, eu tive algum problema, mãe? Assim, cara? Porque eu percebi esses dias nos stories, porque uma pessoa me falou isso, falou que eu tenho a boca torta quando eu falo. A pessoa falou, meu, como você tem a boca torta, você teve algum AVC, alguma coisa? Galera. Mas normalmente só critica quem não faz nada, né? Ou faz pouco. E era justo um dia que eu estava falando uma mensagem de Deus lá no Instagram. Poxa vida! Que normalmente compartilha as coisas do Vini, né? Desde que o Vini nasceu, acho que ele tomou conta do meu Instagram lá, né? Mas uma pessoa falou, você tem a boca torta. E eu pensei, poxa vida, vai cuidar da tua vida, meu irmão. Deixa a minha boca torta aqui, foi Jesus que fez. E aí, normalmente, a pessoa insatisfeita, ela vai criticar. Ela vai criticar tudo. Criticar teu jeito de andar, teu jeito de falar, vai criticar tudo que você fizer. Mas quem critica, não faz nada. Quem está em movimento, quem está trabalhando, a gente não tem tempo para ficar olhando para o lado. Até esses dias, né? Eu compartilhei que meu marido, ele fica às vezes bem pistola comigo quando o Vini cai. E assim, teve algumas sequências de caimento muito seguidos, né? Assim, na quarta, no parquinho, ele bateu aqui no meio da testa, daí ficou roxo, levantou. Aí na quinta, não, foi na segunda, né? O cachorro mordeu a boca dele. Aí depois ele caiu lá do degrau de casa. E assim, a gente chegou à conclusão que é só de um lado que tudo acontece nele. Mas meu marido fica muito pistola. Só que eu falei, às vezes eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas dentro de casa. E quando você está trabalhando, você não consegue ficar com duas visões ali. E é questão de segundo as coisas acontecem. Então, se você está vivendo aquilo que Deus te chamou, você não está olhando para o irmão que está fazendo coisa errada. Você não está olhando para o lado do irmão ali que está fazendo coisas que não agradam o Senhor, meu filho, porque você vai prestar conta da tua vida. Você não vai prestar conta da vida do outro. Quando eu chegar lá no céu, Deus não vai olhar para mim e falar assim, por que a Gabi não fez aquilo... Gabi, peguei no teu pé hoje, né, Gabi? Por que a Gabi não fez o que tinha que ter feito assim, assim, assado? Não, ele
vai falar assim, Ana, por que você não fez aquilo que eu chamei você para fazer? Por que você, aquela madrugada, ao invés de orar, você foi entrar no Instagram? Perdeu o sono, foi mexer na internet. Por que você não foi me buscar? Eu te despertando. Por sinal, ontem a Grazi e o Ali foram numa máquina em Toledo e fizeram um teatro bom demais. Teve seus perrengues, mas que cristão que não tem perrengue, né? Como faz para enfiar 10 pessoas num carro? É só estragar o outro. O pastor falou que tinha que falar que não entra, né? Não, mas nem foi 10. Mas, enfim. A pessoa insatisfeita, o preguiçoso, a característica dele, insatisfação. Bíblico, sim, Judas. Judas julgou a mulher que quebrou um vidro de perfume aos pés do Senhor. E falou, por que não vendeu e deu aos pobres? Judas nunca teve o coração voltado para os pobres. Mas é muito mais fácil julgar o que o outro está fazendo ao invés de fazer, né? Judas não estava fazendo nada além de trair Jesus, né? Amostradinho. Normalmente, não. Sempre a pessoa que é insatisfeita, ela é preguiçosa. Ela critica muito e faz pouco. Quarto ponto. Provérbios 10, 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quarta característica de um preguiçoso, ele não é de confiança. O que ele fala não se escreve porque ele não vai fazer. Você imagina, gente? Nunca peça para um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele vai ser tão irritante como um vinagre nos dentes. Quem já colocou vinagre na boca? Os dentes ficam estranhos, né? Você não colocou? Coloca uma hora para você ver. É estranho. E outra, fumaça nos olhos. Meu Deus, a gente tem muita experiência de fumaça nos olhos, né, Gabi? Agora, Gabi, lembra lá na tua casa. Os meninos foram fazer churrasco, né, Du? Tanta fumaça, daí uma hora colocaram o ventilador para ver se... Meu Deus, todo mundo naquela casa estava chorando, gente. Né? Dudá lembra também. A galera dos 12 estavam lá. Meu Deus, todo mundo saiu chorando porque a fumaça ardia os olhos. Então não peça para um preguiçoso fazer alguma coisa, você só vai se estressar com ele. Que ele vai ser tão ruim, tão irritante como vinagre nos seus dentes ou fumaça nos teus olhos. O preguiçoso não é de confiança. Se ele falar, ele não vai fazer. Ele é preguiçoso. 4 características. Acho que se a gente for ler, tem muito mais. Eu vi assim que agora, alguns textos que eu marquei e eu não li. Vamos lá. Provérbios 24, 31. 30, quer dizer. Que diz, eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e cobertos de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Isso são as consequências da vida, porque elas podem chegar de forma súbita e surpreendermos quando não é diligente. Quando você não está trabalhando, as consequências da vida chegam. Assim como aqui diz, né? Enquanto você estiver dormindo, a pobreza atacará como um ladrão armado. Se você for preguiçoso, o pouco que você tem ainda será tirado. O pouco que você tem, que você é tão preguiçoso que não faz nada com aquilo, você vai perder.
Deixa eu ver que eu tinha mais um texto para ministrar aqui. Provérbios capítulo 15, versículo 19. Eu já estou finalizando, se o louvor quiser subir. Eu falei de você viu, né? Ah. O homem do dinheiro aí, ó. Provérbios 15, 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. E aqui a gente vê em outras versões, pega e fala sobre a pessoa correta, ela fala sobre a pessoa reta, né? Aquele que é reto. E quando a gente vê na Bíblia a questão de reto, a gente está representando o Senhor, porque o Senhor é reto. Os espinhos são as dificuldades. Tanto é que quando nós vemos, né, como Satanás ficou irado com Jó, que era um homem reto, segundo o coração de Deus. Retidão é o oposto da preguiça. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que viver uma vida reta, uma vida correta, e não sendo preguiçosos. Esse é um dos pecados que tem feito muito cristão entrar no inferno. Muita gente deixar de viver aquilo que Deus tem para a vida delas. A preguiça. E aí quando você vai ver, a preguiça vai puxando para outras coisas, né? Preguiça, procrastinação, e vai indo, né? Uma coisa vai ligando a outra. Uma coisa vai ligando a outra. Até antes de vir, eu estava assistindo um videozinho que dizia de um homem que ficava deitado na cama, sempre falando o seguinte: nós vamos ser muito ricos, falando para a esposa dele, nós vamos ser muito ricos. E a mulher dele já estava irritada, porque ela trabalhando, limpando a casa, ele só deitado, falando que ia ser muito rico. E aí ela pegou e falou: faz o seguinte, você deitado aí, a gente nunca vai ser rico. Levanta, vai lá do outro lado da montanha e fala com aquele senhor que é sábio. E pergunta para ele como que você vai fazer para se tornar um homem rico. E aí diz essa história, que pode ser que eu esqueça metade dos detalhes, mas diz a história que no caminho esse homem encontrou um lobo, e esse lobo perguntou para ele onde que ele estava indo. Ele falou: estou indo até do outro lado da montanha para falar com um senhor sábio, para saber como que eu posso ficar rico. Aí o lobo falou: então quando você chegar lá, pergunta para ele como que eu posso também sobreviver, porque eu estou tão magro e eu como bastante, mas mesmo assim eu não sacio a minha fome. Ele falou: pode deixar que eu pergunto. Ele continua caminhando, nisso ele encontra uma árvore de maçã, uma macieira. E aí essa macieira, ó, por isso que é uma história, né, gente? Porque pé de maçã não vai falar, o lobo também não vai falar, né? É para refletir. E aí a macieira perguntou: onde você está indo? Ele falou: estou indo lá encontrar o senhor sábio, né, para saber como que eu faço para ficar rico. E aí ela falou: quando você chegar lá, pergunta para ele também como eu posso fazer para dar frutos, porque eu tenho me sentindo tão fraco ultimamente que eu não consigo dar frutos. Pode deixar eu pergunto. O homem continua caminhando, passando perto de um lago, um peixe falou com ele, perguntou: onde você está indo? Ele falou: estou indo lá do outro lado da montanha, falar com o senhor para ver, né, qual é o conselho para mim ficar rico. Então quando você chegar lá, pergunta para ele, né, porque eu estou com tanta dor aqui na minha garganta. Peixe tem garganta? Mas acho que tem. Que eu estou com muita dor, né, para ele me ajudar. Tudo bem, eu pergunto. Chegando, então, assim, ele encontra um senhor sentado, olhando para o pôr do sol. E aí ele foi e conversou com ele, falou: gostaria de saber como que eu faço para ficar rico. É simples, ele falou. Você pega e volta para casa pelo mesmo caminho que você vem. Quando você chegar em casa, você vai ser muito rico. E aí ele lembrou de perguntar pelo lobo, pela árvore, pelo peixe. E aí ele pegou e falou assim: o peixe, dentro da garganta dele, tem uma pedra valiosa que está engasgando ele, por isso que tem machucado muito. E a árvore? Abaixo da árvore, em suas raízes, tem um cofre cheio de ouro. E a ferrugem tem contaminado as raízes. Então é só retirar o cofre e essa macieira vai estar bem, vai voltar a produzir. E o lobo? O lobo é só encontrar o primeiro preguiçoso no caminho dele e ele comer e ele vai saciar a fome. E ele voltando, ele encontra o peixe falou: e aí? Falei com o sábio. Ele falou que você tem uma pedra preciosa dentro de você e precisa tirar, daí você vai estar bem. E ele continuou andando e o peixe começou a falar: ei, me ajuda, me ajuda. Ele foi embora. O peixe falou: se você retirar a pedra que está aqui, você vai ser muito rico quando chegar em casa. E ele foi.
Nisso encontrou a árvore de maçã. E ele falou, olha, falei com o homem sábio. Ele falou que abaixo de você tem um cofre cheio de ouro. Se retirar, você vai conseguir produzir muitos frutos, porque é a ferrugem desse cofre que está te prejudicando. E ele continuou caminhando. E a árvore de macieira começou a gritar. Falou, então vem cá, retira o cofre, leva o ouro contigo e você vai ser um homem muito rico. Não, eu não tenho tempo. E foi embora. Encontrando o lobo, ele falou, e aí? Ele falou, o homem sábio me falou que quando eu chegasse em casa, eu seria um homem rico. Ele falou, lembrou, ele pediu para mim, ele falou, sim. Ele falou que o primeiro preguiçoso que encontrasse o caminho era para você comer, que você ia saciar a tua fome. Daí nisso, esse homem cansou, porque era longe o caminho, ele acabou dormindo perto de um rio, e o lobo foi lá e comeu ele. Moral da história, não tem como você ter alguma coisa se você não trabalhar. A pedra estava dentro do peixe, o ouro estava dentro do cofre, mas ele foi tolo, ele foi preguiçoso, e o lobo então devorou ele. Essa é a moral da história. Nós somos chamados para trabalhar. O nosso ouro, o nosso tesouro é morar com o nosso Pai lá no céu. E como o Billy Graham diz, nossa passagem na terra, a nossa vida na terra ela é passageira, porque a nossa morada é no céu. E é para lá que nós vamos voltar. Amém? Mas para que nós possamos retornar para nossa casa com o trabalho feito. E quando o nosso Pai voltar, ele vai falar, você fez? Sim, eu fiz. Aqui estão os meus frutos. Aqui está o resultado do meu trabalho.